E a gente já criou um texto pontual, agora vamos testar um texto de área. Então, se por exemplo, esse fosse o texto que vai servir como título, e na sequência eu quero fazer um texto englobando uma área. Ou se eu fosse pensar um pouco mais em Kinect Typo, imagine assim, eu vou fazer uma animação de câmera, então eu começo num texto pontual, e daí, por exemplo, eu giro a câmera, e daí na hora que eu giro a câmera eu quero do lado desse texto, um texto formando um quadrado exato em volta dele. Também eu preciso de um texto pontual. Então, pegando aqui, ó, a ferramenta de texto, então, querendo fazer um texto de área, eu clico aqui e eu arrasto. Posso segurar o Shift se eu quiser um quadrado exato, ou sem o Shift eu posso fazer um retângulo. E eu já tenho aqui a área. Essa área vai definir a quebra de linha. Então, conforme eu vou digitando aqui os textos, eles vão ter quebra de linha automática. E conforme eu vou escrevendo, ele vai fazendo todas as quebras aqui necessárias para fazer o texto. Aqui no caso, ele já ocupou aqui todo o espaço, então vou selecionar todos os caracteres. Vou diminuir um pouquinho a fonte. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nas opções do texto e eu vou tentar configurar aqui ele um pouquinho melhor para ficar mais interessante. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero ele justificado à esquerda. Daí ele já vai fazer aqui a justificativa o melhor possível. Também eu vou vir aqui em Adobe Everyline Composer. E eu já tenho aqui uma variação, então, dele seguindo o formato da caixa. Aqui no caso, como são poucas palavras, ele não conseguiu fazer um ajuste suficiente para que todas as palavras caibam aqui de uma forma bonita. Por exemplo, a palavra automática ela é muito grande para caber aqui numa linha só. Se eu expandir, ele até vai fazer um pouquinho melhor, ó, porque daí ele cabe duas palavras. Mas enquanto ele é pequeno aqui, essas palavras não chegam a caber dentro da caixa. Eu vou tentar fazer aqui o melhor possível para ficar bonitinho. E pronto. Aí vocês viram que conforme eu fui mudando o tamanho da caixa, automaticamente eu vou fazendo novas quebras de linha e todas essas configurações elas vão ficar presas a essa caixa. Então, conforme eu vou alterando aqui a caixa, automaticamente ele altera aqui o parágrafo do meu texto. Ele vai fazendo as quebras, vai fazendo a justificativa e tudo ao vivo. A única coisa que você precisa fazer para alterar essa caixa é dar um duplo clique. Então, enquanto eu não der um duplo clique, eu tenho aqui o texto solto. E ele vai fazer um bounding box, vai fazer aqui a barreira do texto presa em volta desse texto. Se eu der um duplo clique, ele ativa aqui a área e depois vir aqui na área e alterar essa área. Se eu quiser também só reescrever, eu pego a ferramenta de texto, venho aqui em cima, clico, cuidado para não clicar fora, só clicar nele, você pode continuar reescrevendo e ele também ativa aqui a área.